o elevador, o elevador. Desce rubro-negro, sobe tricolor. O elevador, desce rubro-negro, sobe tricolor. Toma no cu, filho da puta. Frente, Cleiton! Johnny! Gol! Avisa pra mudiça que esse ano eu vou subir, filha da puta! Ei! Você aí! Avisa pra mudiça que esse ano eu vou subir, filha da puta! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Igor Moura. Alô, Edinaldo Santos, um abraço forte pra você, um abraço pro amigo ligado aqui nesse Bola Rolando. E no sábado à noite, lá no Rio de Janeiro, no estádio Engenhão, o Sport foi derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro, já entrou em campo contra o Botafogo, sabendo que estava na zona de rebaixamento, porque um pouco antes o Atlético Paranaense venceu o Grêmio na Arena da Baixada e ultrapassou o Sport. A situação pós-derrotas complicou um pouquinho ontem, porque o Vitória, outra equipe que estava atrás do Sport, venceu o seu jogo 1-0 em cima do Atlético Mineiro, gol do Léo Ceará ontem lá no Barradão, e o Sport terminou a rodada na 18ª colocação, acumulando 11 jogos seguidos, sem saber, sem conhecer uma vitória sequer, Edinaldo. Pois é, o Sport é outro que está nessa situação dolorosa, né? Terrível. Faz tempo que a gente não vê o Sport vivenciar uma crise tão grande como essa. Quase 3 meses sem vencer. Quase 3 meses sem vencer. São 11 partidas já. Isso. Que não consegue uma vitóriazinha sequer. Perde para o time do Botafogo, que é um time fraquíssimo. Eu acho que é um dos piores times da história do futebol carioca, é o time do Botafogo. Muito fraco, muito fraco. E o Sport perdeu com os mesmos erros, né? Novamente dando muito espaço ao adversário, errando muito na saída de bola. Você vê defeitos enormes, espaços enormes deixados na defesa. Você não vê criatividade no meio de campo. O ataque é aquilo que a gente está repetindo há tanto tempo. É um ataque cardíaco, que não resolve absolutamente nada. Então a situação é, a essas alturas, dramática, a situação que o Sport Clube do Recife está passando, viu, Igor? Pois é, o Sport igualou uma sequência que aconteceu em 2012, no ano em que o Sport foi rebaixado para a Série B. Também o Sport ficou 11 jogos sem vencer. Só que essa sequência consegue ser pior. O Marcelo Araújo, durante a jornada, fez o levantamento de dados. Em 2012, o Sport chegou a 11 jogos sem vencer, ao empatar 4 vezes e perder 7. Só que dessa vez o Sport conseguiu fazer pior. Nos últimos 33 pontos disputados, nos últimos 11 jogos, o Sport só ganhou 2 pontos. Foram 2 empates e 9 derrotas nessa sequência. Com o Eduardo Batista no comando, o Sport jogou 3 vezes. E 2 fora e 1 em casa. O Sport já tem 7 gols sofridos, nenhum gol marcado em 3 derrotas. O Eduardo Batista, que só teve 2 sessões de treinamentos com o seu elenco para tentar modificar o panorama de jogo do Sport, que já vinha sendo derrotado na era Claudinei Oliveira, que será, coincidentemente, o próximo adversário, né? O Paraná Clube, lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro do Claudinei, próximo adversário do Sport domingo. Eu peguei aqui alguns dados para reforçar o que você está dizendo. Essa história de comparar a atual situação do Sport com aquela de 2016 não tem nada a ver pelos números que a gente tem aqui, ó. Porque naquele ano o Sport atualmente está na 17ª colocação com 5 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, correto? Né? O Sport é 18º. 18º agora, isso. 18º, com 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. A realidade lá em 2016 era outra, porque o Sport estava na 12ª colocação, tinha 26 pontos, 6 a mais do que os da atual situação, que ele tem 20 pontos apenas 20 atualmente. 20 pontos. Ele tinha 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Terminou em 14º lugar com 47 pontos, 2 a mais que o primeiro da zona de degola. Isso aí 2016, né? 2016. Esse ano que o as Sport pessoas ficam Sul-Americano comparando com a 2016.
Então não tem sentido de comparação, porque a situação dele era mais cômoda naquele ano. Não tem nem comparação. Muito 16. mais cômoda, muito mais cômoda. Hoje a situação é essa, né? 5 vitórias, 5 empates, 11 derrotas. E o time continua fazendo de tudo para ir para degola. Impressionante. Pois é. A cada jogo que se passa, o Sport deseja ir para degola. É um negócio insustentável, né? No primeiro tempo no Engenhão, o Sport até tentou ser equilibrado contra o Botafogo, sofreu alguns sustos, pouco assustou o Botafogo, mas no segundo tempo, foi um segundo tempo lamentável, né? O Sport foi dominado amplamente pelo Botafogo, que conseguiu os 2 gols e ainda perdeu uns 2 ou 3 nos contra-ataques. O Sport muito inofensivo, inoperante no ataque, né? E sem deixar de lembrar que Magrão, mais uma vez, foi o salvador da Fez pátria, umas 3 ou 4 defesaças, né? Fez defesas mirabolantes, impedindo uma vitória maior do time do Botafogo. Poderia ser uns 4 ou 5 também. Pois é, o Botafogo vinha de 5 jogos sem vencer, né? Exatamente. Na Série A. Então, mais do que nunca, Igor, a gente tem que alertar o futebol do Pernambuco para fazer um trabalho sério, fazer um tipo de refundação do futebol pernambucano. Porque do jeito que está não vai a lugar nenhum. E esse estado de comoção, de vamos fazer isso, vamos debater o que é que está acontecendo, toda vez que acontece uma campanha como essa, e tem sido constante no futebol pernambucano, busca-se essa alternativa como se fosse a salvação, a tábua de salvação do nosso futebol. Essa salvação tem que ser posta em prática o ano todo, o tempo todo. Ao longo de décadas, o futebol de Pernambuco só perde terreno para os demais. Faça um comparativo com clubes que estão hoje bem. Vamos buscar um exemplo aqui, por exemplo, da Chapecoense. Dá uma analisada do que era a Chapecoense vamos muito longe, há 10 anos atrás. Chapecoense subiu para bem em 2012. Não era nada praticamente. Aí o futebol pernambucano vai sendo passado à frente por esses clubes que antigamente não tinha grande expressão e que passaram por falta de profissionalismo, de trabalho competente que vem sendo desenvolvido aqui no futebol pernambucano há muito tempo. Pois é, eu conversei depois na coletiva de imprensa com o Eduardo Batista, fiz algumas perguntas para ele e ele, no caso, sinalizou que deve fazer algumas mudanças, tá, Ed? Vai mudar o quê? Me diga. Primeiro, ele tem de volta os laterais. O quê e pra quem? Ele tem de volta os laterais, né? Já ajuda. Raul Prata deve voltar do DM, o Cláudio Vinck volta de suspensão, o Sander também. Você não vai ter que improvisar, porque o Gabriel levou um show do Luiz Fernando, atacante do Botafogo. Deus do céu. Foi uma avenida, ele não conseguiu ganhar uma do ponto esquerda do Botafogo. E na esquerda o Hernando não comprometeu. Agora, quando ia no apoio, a gente sentia a dificuldade de um zagueiro fazer o papel de ala. Não aconteceu. Mas defensivamente não comprometeu. O Gabriel comprometeu um pouquinho mais que o próprio Hernando. Aí ele vai poder voltar o Hernando. Hernando faz parte daquela história de jogador que vem pra fazer número, né? Não, eu tô gostando do Hernando. Dos zagueiros do Sport, pra mim, o melhor rendimento é o dele. No comparativo com o próprio Sport, tudo bem, né? Porque tem Ronaldo Mas não é Alves, aquele jogador que chega pra resolver. Não resolveu o problema. A gente continua contratando pra somar, só pra somar. Eu tenho uma tese... Aliás, só pra fazer número. Eu tenho uma tese que não existe zagueiro bom em time desorganizado. No 1 contra 1 é difícil pro zagueiro. Dificilmente o zagueiro sobressai num time desorganizado e o Sport tá muito desorganizado. Né? Essa zaga do Sport é uma piada de mau gosto. É a segunda pior do brasileiro. É, uma piada de mau gosto. Agora, o Durval não comprometeu, né? O Durval fez um jogo até relativamente seguro. Aquele futebol que ele costuma fazer, né? Um zagueiro experiente, né? Naquela fase de fim de carreira, então não pode se esperar muito também não do Durval. Pois é, mas não comprometeu. O que é que o Eduardo Batista pode fazer? Promover a estreia do Jair, que veio bem cotado do Juventude, até porque o David tomou o 3º cartão amarelo, vai esfalcar o time contra o Paraná Clube, o Lanterna. Não faz muita falta também, né? O David não, acho que o Jair, vamos ver o Jair, né? Como é que ele vai se portar com a camisa do Sport. Ele vinha muito bem na Série B e fazia uma temporada muito boa no Juventude. Talvez o Sport consiga achar alguém que preencha bem essa lacuna na cabeça de área. Agora, o que me chamou a atenção no que o Eduardo falou, é que ele falou, a gente não pode ficar nessa, eu vou ter que mudar, vou ter uma semana pela primeira vez para tentar armar alguma coisa nesse time, tentar dar um padrão tático e... Até sistema de jogo ele pode mudar, viu, Edinaldo? Não fique impressionado se ele voltar a jogar talvez com 3 volantes, dando uma proteção melhor no meio campo, se ele talvez até usar 3 zagueiros. Ele tá precisando de alguém que crie nesse meio de campo, né? Mas o cara bota o Michel Bastos e não joga nada. O Michel Bastos mal. Aí você tem o Felipe Bastos que, segundo volante... Sim, ele vai buscar alternativa com quem? Me diga aí, nesse meio de campo. Você tem o Andrigo como opção pro meio campo, Michel Bastos, a volta do Neto Moura. Agora o que não dá é Ferreira, né? Ferreira ao lado do David. Ferreira tá lá ainda? Tava ele ainda tá lá? Tá lá, não. Tava no banco do Rio de Janeiro. Absoluta. Ele tem essas opções, porque o Rafael Marques entra, não joga bem. O Michel Bastos entra, não joga bem. O Andrigo é a opção, mas
poucas vezes ele faz a diferença quando entra. Então o Eduardo Batista vai ter que se virar agora para ver como é que ele vai mudar a performance do time do Sport, principalmente no aspecto coletivo, né? Se o individual não tá ajudando, o Sport nem no coletivo a gente consegue ver alguma coisa. Eu até fiz a comparação com o Sport 2014 do próprio Eduardo Batista, você lembra? Sim. Era um time que era muito suor, era um time de muita entrega, tecnicamente não era grande coisa, mas foi um time que era disciplinado taticamente, na Série A, e conseguiu pontuar o tempo todo, ser dificilmente batido aqui na Ilha do Retiro, e o Eduardo meio que comparou os dois times e falou que o atual é mais técnico. Agora, o grande problema também, né, para o treinador, é você precisar fazer mudança, tem que fazer, porque não se pode continuar com a situação que está, essa situação de mediocridade do time do Sport, mas você olha para o banco de reserva e olha assim, de meu irmão, vou recorrer a quem? A quem, meu amigo? Ele colocou contra o Botafogo. Quem é que vai melhorar essa minha seara aí? Quem é? Ele colocou contra o Botafogo Michel Bastos, Andrigo e Rafael Marques, nos lugares de David, Marlone e Morato. Rafael Marques tem contrato até quando? Até o fim do ano. Né? Não tem como antecipar, não. Quer rescindir? Rapaz, não tem um acordozinho ali não, porque o rapaz chegou aqui e não fez absolutamente nada, né? Fez o gol da vitória contra o Palmeiras, né? Só, né? É a única coisa. O gol da vitória contra o Palmeiras lá em São Paulo, no jogo do Anselmo. Mas vamos lá, as alternativas seriam essas então? Vamos lá, mudar esquema, né? Primeiro poderia mudar esquema. Se a defesa do Sport não tá funcionando nesse 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, 4-4-2, tudo que o pessoal muda, usa 3 zagueiros talvez. Você tem como recorrer aos laterais. O Cláudio Vinck marca mal, mas é bom no apoio. O Sander já marca muito bem e tem algumas deficiências no apoio. Você pode utilizar mais os laterais ao invés de contar com pontas que não resolvem, porque o Rogério e o Morato não resolvem. Setor de criação, você já falou que tem problemas. Então você tenta mais na força, na velocidade, porque se depender da criação do meio campo... O ataque é outro desastre, né? O brocador não tá brocando nada, né? Impressionante. Também mal tem chance, né? Teve uma chance de cabeça contra o América Mineiro, o goleiro fez uma defesaça, o João Ricardo. Contra o Botafogo, ele teve que voltar tantas e tantas vezes para tabelar, mas não recebeu uma em condição de finalizar. Corria, mas não produzia. Se esforça, mas não tem como. Então é questão também, Edinaldo, não só individual, é questão coletiva. O Sport não se acha taticamente por enquanto. É um time desorganizado. É um time que não se acha no esquema, por isso quer mudar o esquema. E tem um outro esquema importante também que precisa ser resolvido, que é o esquema Money, né? O esquema Money, o esquema da grana. O Sport continua com salários atrasados. Isso é outro dado complicador de uma administração que colocou o clube nessa terrível situação. O Sport era um clube equilibrado, o Sport hoje desandou totalmente e está com salários atrasados em função dessa política ruim que foi feita. E não pode reclamar do torcedor, né? Porque colocaram 16 mil contra o América Mineiro e foi aquele papelão do segundo tempo, né? Pois é, o torcedor ainda vai, né? Eu até perguntei... pelo menos ainda estava indo, né? Eu até falei com o Eduardo sobre o que é que ele poderia adiantar para o torcedor, até nossa sonora do segundo bloco, para ele dizer o que é que o torcedor do Sport pode esperar do Sport para domingo contra o Paraná Clube, o lanterna da competição dentro da Ilha do Retiro. Porque... Não diga que é lanterna não, que chega a dar um arrepio, né? Porque o Sport tem mania de ressuscitar defunto. Nesse campeonato, a Chape estava muito tempo sem vencer, empatou na ilha, o Fluminense na ilha também, Botafogo estava 5 jogos. É melhor nem lembrar que o Paraná é lanterna. O Paraná vendeu caro. Faz de conta cara. que o Paraná está em primeiro lugar. Os 2 últimos jogos do Paraná vendeu cara a derrota, né? Empatou com o líder São Paulo, em casa, perdeu pro Inter com gol 50 do segundo tempo do Camilo e perdeu pro Corinthians de 1-0, jogo duro em Itaquera. Portanto, o Sport tem que botar as barbas de molho, tentar uma melhora substancial no futebol que vem jogando para vencer o Paraná e sair da zona de rebaixamento, até porque o Eduardo Batista vai ter pela primeira vez uma semana cheia de trabalho. Jogadores chegaram ontem no início da tarde, foram liberados, folgaram hoje para recuperação física, porque foram 3 jogos em 8 dias, e agora o Eduardo Batista, que só teve 2 sessões de treinamento com o elenco, vai ter aí cerca de 3 ou 4 treinamentos para moldar um pouco a equipe, tentar melhorar substancialmente a coletividade e também a individualidade desse time. E por falar nesse futebol decadente, minha gente, lamentavelmente, hoje, segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018, nós tivemos que abrir a Arena dos Problemas para o grande espetáculo envolvendo Sport e Ibis. Qual foi o resultado desse grande show de bola? Diga aí. 2-2, sub-23. 2-2. Todo mundo sabe o custo enorme que é abrir aquela Arena dos Problemas. Aí você bota numa tarde de segunda-feira Sport e Ibis. O que é que eu vou dizer em casa, Igor?
Rapaz, nem eu sei, Dina. O que é que a gente vai dizer em casa, né? Pelo amor de Deus. Tem mais alguma coisa, amigo? Como eu falei, amanhã o Sport tem reapresentação em 2 períodos. 9 da manhã, 3 da tarde para os jogadores, trabalho em duplo expediente, depois trabalhos no horário da manhã. Até o sábado, quando os jogadores entram em regime de concentração para o jogo decisivo, virou decisão, contra o Paraná Clube. Caso o Sport volte a vencer, aí vai dar aquela reanimada no elenco, depois tem o Bahia lá em Salvador e o Sport sairia da zona de rebaixamento. O jogo domingo, 4 horas da tarde.